Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que a Shem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar da Parashá Emor, que significa dize em hebraico. Ela vai de Levítico 21, 1 ao 24, 23. E a Parashá tem muitos assuntos, mas muitos. Eu escolhi falar sobre as festas. As festas bíblicas, porque lá no capítulo 23 de Levítico, temos algumas instruções, sobre as festas. E eu gostaria hoje de tratar sobre esse assunto aqui com você. Ok? Vamos lá então? Levítico 23, 2 diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as solenidades do Eterno que convocareis são santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Primeira coisa, amados, é que as festas, elas são santas convocações. Ou seja, as festas do Senhor, elas não são coisas assim humanas. Não foram instituídas por homens. E quando a gente fala disso, nós estamos trazendo à memória algo que a gente nunca devia ter perdido, que é justamente essa conexão com as festas da Torá e também com as festas do Tanakh, tá? Porque tem duas festas que não estão na Torá, mas os nossos sábios as introduziram para que essas festas pudessem fazer parte do calendário judaico. Eu vou fazer o vídeo e eu vou falando sobre isso gradativamente. Então aqui eu quero te mostrar justamente isso, que são solenidades do Senhor. E uma outra coisa que o texto de Levítico faz e diz para a gente, Levítico 23, 4, estas são as solenidades do Eterno, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. Amados, toda festa, ela tem um tempo determinado pelo Eterno. Não adianta a gente querer dizer assim, eu vou fazer a festa de Pêssar, por exemplo, em junho. Aí eu vou fazer Sukkot em fevereiro. Não adianta. As festas, elas têm, cada uma delas, elas carregam um caráter profético. E cada festa tem um tempo determinado. Por quê? Porque elas são convocações. A palavra convocar é mikra, que significa uma convocação, uma leitura. São termos que nos mostram um chamamento do Eterno para um tempo de comunhão. Então, as festas, elas nada mais são do que um tempo de comunhão entre o Eterno e o seu povo. Então, amados, você vai perceber que cada uma das festas, elas carregam sobre si um fundamento profético muito forte. E cada uma delas abre-se um portal na eternidade, que no dia da festa tem um derramar dos céus, que nós chamamos de Mazal, e este Mazal, essa unção celestial, ela vem para poder trazer transformação na vida das pessoas que participam das festas no tempo determinado. Veja o que eu estou falando para você. Nós vamos ver uma coisa interessante, porque esse texto ele começa falando, a primeira festa que ele cita é o Shabat, que não está inclusa nas festas anuais, porque o Shabat é uma festa semanal. Então você tem noção de que a cada ciclo de 7 nós temos uma festa. É um tempo que o Senhor escolheu para que se abra um portal na eternidade, e desse portal vem um fluir de bênçãos sobre as nossas vidas. E é interessante notar que
a cada Shabat, quando se abre o portal, esse portal de bênçãos, ele está conectado com a Parashá da semana. Então nós temos aqui uma outra questão, que a Parashá, a porção da Torá que é ensinada naquela semana, ela tem o seu cumprimento nos 7 dias. Então algumas coisas, ou muitas coisas da Parashá, elas acabam se cumprindo na vida das pessoas por conta desse mazal, desse derramar do Senhor durante aquela semana para a vida das pessoas que param para ouvir os estudos da Torá. E óbvio que estão guardando o Shabat. Porque quem não guarda o Shabat perde o tempo do acontecimento em si. Você entendeu? Então veja só como é importante nós entendermos isso. O Shabat, ele não foi instituído só nos 10 mandamentos. Na criação, o Shabat já tinha sido instituído como um dia no qual o Eterno descansa e chama o homem para ter comunhão com ele. Porque o homem foi criado no 6º dia. Lembra-se disso? Pela lógica, qual foi a primeira coisa que o homem fez? No 7º dia ele descansou e teve comunhão com o Eterno. Simples. Então eu estou usando só a lógica para te mostrar o valor das festas. Quando nós falamos que o Shabat ele tem acessos espirituais, abrem-se portais espirituais da eternidade para você acessar as coisas do Senhor. Não é brincadeira. Outro detalhe, se você pegar a Brit Hadashah, você vai ver que Yeshua fez grandes milagres quando? No Shabat. Por que no Shabat? Porque o portal está aberto. Porque há um mazal, há um derramado eterno sobre as nossas vidas. E aí, irmãos, nós temos que entender esse negócio. Ah, Rabino, mas a maioria das pessoas não entende isso e não faz nada. O que eu posso fazer? Eles não estão desfrutando das bênçãos que o Shabat tem. Você está entendendo? Então tudo isso nos leva a ter uma responsabilidade maior na hora de ensinarmos as Escrituras. Eu não posso chegar e dizer assim, Yeshua violou o Shabat, porque é mentira. Eu não posso dizer que Yeshua aboliu o Shabat, porque é mentira. Não tem nada disso escrito na Brit Hadashah. Tem gente que interpreta isso a seu bel prazer para poderem justificar o seu posicionamento doutrinário. Isso é uma outra questão. Mas dizer assim, Yeshua aboliu o Shabat. Me ajuda, né? Por favor. Honestidade acima de tudo. Então a gente precisa pegar a Bíblia e mostrar lá. E outra coisa, irmãos, o judeu, ele é diferente de todos os outros povos. Quando você fala uma coisa com ele, ele entende que aquilo está valendo. E Yeshua não precisava repetir toda hora, guarda o Shabat, guarda o Shabat, guarda o Shabat. No judaísmo não existe isso. Você está entendendo? Então, assim, a desculpa dos teólogos, qual é? A Yeshua não afirmou que era para guardar o Shabat. Mas ele guardou. Ele não disse nada, mas ele viveu. Então, tudo isso, irmãos, são questões que eu entendo que há um poder espiritual por trás destas pessoas, tentando impedir o povo do Eterno que tenha acesso a esses portais que estão abertos na eternidade e também às bênçãos que advêm de cada um desses dias. Você entendeu? Porque tá liberado. Mas não, mudou o Shabat, agora é o domingo. O duro é pegar e dizer que a Torá não vale mais.
Só que na hora de pedir dízimo, oferta, de falar de sacerdócio, de fazer campanha, usa tudo a Torá e o Tanar, né? Eu estou falando, irmãos, da gente ter clareza e ter honestidade na hora de interpretar a Bíblia. Eu queria falar uma coisa aqui, irmãos. Eu sou muito sincero na minha fala. Eu sei que tem muita gente que não gosta de mim porque eu sou muito direto para dizer as coisas. Isso não interessa para certas pessoas. Eu não vou mudar minha postura para agradar A ou B. Eu vou falar aquilo que está na palavra do Eterno. Yeshua me chamou para fazer isso aqui, para poder interpretar a Escritura e mostrar a verdade. Então, gostem os líderes ou não, isso não é problema meu. Eu não estou aqui para agradar líder, eu estou aqui para agradar Yeshua. Ponto final. Ok? Vamos passar para uma outra festa aqui, vamos falar de Pessa. Levítico 23, 5 e 6 diz assim: no primeiro mês, aos 14 do mês pela tarde, é a Páscoa do Eterno. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Eterno. 7 dias comereis pães ázimos. Olha só que coisa interessante. Nós temos aqui Pessa, que é uma festa que comemora a libertação do povo de Israel do Egito. E muito interessante isso, porque quando nós falamos de Pessa, nós estamos falando de uma festa que teve acontecimentos assim bombásticos. É óbvio que você se lembra da festa de Pessa, né? Onde aconteceram várias coisas. E eu queria mostrar só algumas coisas aqui, também a título de informação para você entender a grandeza de Pessa, né? Porque em Pessa, o povo de Israel foi liberto do Egito. Segundo a tradição, nunca um escravo tinha fugido do Egito. Tamanha a segurança que eles tinham naquele lugar. Naquele dia de Pessa, 2,5 milhões foram embora. Outra coisa interessante, o Senhor bateu no Egito, humilhou o Egito e o faraó, obviamente, para poder liberar Israel. Só que, enquanto estava havendo uma surra física, no mundo espiritual estava havendo uma outra. Porque o Senhor, ele envergonhou os principados e potestades do Egito, um por um, para poder liberar o povo de Israel. Quando o povo de Israel é liberado, debaixo de uma unção de grandes milagres, então começa a haver um projeto de restituição, porque os egípcios têm que entregar para Israel suas riquezas, pelo tempo de escravidão que eles passaram. Eles saem e vão para o deserto. E aí nós vamos ver várias coisas extraordinárias acontecendo no deserto. Porque eles vão passar, vão chegar num local onde não tem saída. Os egípcios estão atrás deles, já vindo no encalço para tentarem trazer de volta e reverter o processo de libertação e de redenção. Isso acontece conosco também. O diabo vem atrás de nós várias e várias vezes. Ele faz muitas tentativas para reverter o nosso processo de salvação em Yeshua. E eles estão num local onde eles têm o mar à sua frente e os egípcios no seu encalço está vindo nas suas costas. Moshe vai questionar o Eterno. E ali nós vamos ver um grande milagre acontecendo. Porque o Eterno diz para Moshe: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marcha, levanta o teu cajado e abre o mar. E aí a gente vai perceber uma coisa muito interessante, irmãos. Que lá no texto em hebraico, quando Moshe levanta o cajado e o mar se divide, lá está escrito no livro de Salmos que o mar se dividiu em 12 divisões. Cada uma delas passava uma tribo, ok? Então, quando isso aconteceu, foi um grande milagre que o povo de Israel recebeu e eles passaram a pés enxutos, ou seja, quando o Espírito Santo, ele abre o mar em 12 divisões, ele secou o mar para o pessoal
não atolar, tinha criança, tinha velho, tinha animal. Então eles passaram tranquilos pelo mar, até eles chegarem do lado de lá. E quando eles chegam do lado de lá, o faraó está vindo atrás com as suas carruagens. E aí, o mesmo lugar que estava seco para os judeus, estava lamacento para os egípcios, e as carruagens deles tinham dificuldade em andar e ir atrás do povo de Israel. Você está percebendo o caráter profético dessa festa? O inimigo vai em Pêssar, ele tem dificuldade de vir atrás de nós, porque há uma retaguarda espiritual muito tremenda sobre as nossas vidas. Quando o povo de Israel chega lá, o mesmo cajado que abre o mar, fecha. A mesma autoridade que abre, fecha. Será que você está lembrando de alguma coisa? E Yeshua nos deu autoridade para abrir e fechar, para poder abençoar e amaldiçoar. Então veja que a autoridade foi dada a Moshe. E quando Moshe fecha o mar e os egípcios morrem afogados, uma grande parte da riqueza vai parar na praia, onde o povo de Israel está como o restante da restituição. Ah, Rabino, isso é história da carochinha, isso nunca existiu. Existem provas arqueológicas que foram encontradas carruagens no fundo do mar. Só para comprovar a história. Para você ver que tem um precedente espiritual muito forte em Pêssar. Então, Pêssar carrega vários tipos de, vamos chamar de unções, para poderem ser absorvidos pelo povo do Senhor quando celebra a festa. Tem mais. Ninguém se perdeu. Ninguém ficou doente durante a travessia. Enquanto o povo estava no deserto, não havia doente. O povo morria por causa do seu pecado, mas não havia doente no meio do povo. Então vamos perceber que tudo isso está conectado com a festa de Pêssar. Tudo isso está ligado a Pêssar. E aí, quando nós vamos transportar Pêssar para a Brit Hadashah, nós vamos ter um outro impacto muito violento. Porque na Brit Hadashah nós temos Yeshua, que morre em Pêssar, como o cordeiro. E a morte de Yeshua em Pêssar, ela vai causar um estremecimento tão grande no mundo espiritual, que vai mudar a história da humanidade. Com um detalhe muito interessante, que Yeshua vai até o inferno, né? Fala aberto, ele vai até o inferno e arranca das mãos de Hassatã a autoridade que ele tinha sobre a morte e sobre aquele lugar. Assim como em Pêssar, os deuses do Egito foram julgados, em Pêssar de novo através de Yeshua, o grande Senhor das trevas foi julgado e vencido. Tem o poder da ressurreição em Pêssar. O sangue que protege, o sangue de um inocente que nos guarda e nos livra de todo o mal. Tudo isso, irmãos, eu estou me referindo a uma festa chamada Pêssar. Você consegue entender o poder que essas festas carregam? Então, durante a celebração da festa, tudo isso está disponível no reino espiritual. Cada pessoa saca do reino espiritual aquilo que tem mais necessidade. Então, veja que coisa extraordinária. Há uma outra coisa. Israel, quando sai, as famílias saem unidas. A redenção é feita com famílias. Não é com gente separada, a família vem. Entendeu? E toda a família vai participar da grande redenção em Pêssar. Então eu queria que você parasse para pensar nisso, nesse mazal que tem cada uma das festas.
Quando nós fazemos as festas, um principado é julgado. Você entende isso? Então, esse nosso mover festivo é porque nós estamos celebrando algo aqui que nós vamos continuar celebrando no Olam Rabá, lá na eternidade. Tem uma festa aguardando por nós. Eu, inclusive, brinco, às vezes, com as pessoas, eu digo para os irmãos, se você não gosta de festa, não vá no arrebatamento, por favor, porque aqui a nossa festa maior dura 7, 8 dias. Lá vai durar 7 anos, então se você não gosta, fique aqui com as trevas, com Satanás, deixa a gente ir para a gente poder celebrar ao Senhor a festa. Porque o Eterno, ele é alguém que ama a festa. Ah, Rabino, mas eu acho que o Eterno, ele é tão sério assim. Ele é, mas ele ama uma festinha. Você acha que quando a gente está celebrando a festa, nós estamos dançando, pulando, nos alegrando diante do Senhor, você acha que ele está recebendo isso como? Os meus filhos estão dançando lá, eu vou até fechar o olho aqui para não ver. Você acha que ele reage assim? Eu acho que não. Eu acho que ele, com os seres celestiais, lá deve dizer assim, eu estou recebendo a alegria, o júbilo dos meus filhos, por estarem observando uma mitzvah, obedecendo um mandamento, e festejando a mim, aos meus feitos no meio deles, no passado. As festas, irmãos, elas não passam de feitos do Eterno em meio ao povo de Israel. Nós fazemos festa para quem? É para nós? Não é para celebrar a vitória do Eterno, é para celebrar aquilo que ele fez. Você entendeu? Os atos salvíficos dele, eles são totalmente visíveis a cada festa. Quando nós apresentamos o caráter profético das festas, o que nós estamos fazendo? Nós estamos mostrando a grandeza daquele a quem nós servimos. Pessa é um exemplo clássico disso. É uma festa na qual nós já vimos muitas coisas, muitos milagres acontecerem em Pessa. E sabe de uma coisa? Não parou não, continua acontecendo. Tem mais de 30 anos que eu celebro as festas. E cada ano tem um mover diferente, cada ano a gente vê uma coisa diferente acontecendo. E é tão espetacular, irmãos. Nós vemos o Senhor se movendo entre nós, fazendo milagres, operando maravilhas. As festas, na minha experiência, da Rebetzi, a Shira, que é minha esposa, elas são marcos. A cada festa nós temos sempre algo extraordinário que acontece conosco. Então, quem sou eu para dizer que uma festa dessa foi abolida? Quem jogou fora não fui eu. Nós estamos, inclusive, restaurando isso aqui. Nós estamos trazendo isso de volta, trazendo o conhecimento, para que você possa abordar a festa de uma forma diferenciada, e você saber como é que faz isso aqui. Inclusive eu tenho um livro escrito que se chama Festas Pagãs da Igreja, e na segunda parte do livro eu falo das festas bíblicas. Sabe por quê? Porque colocaram no lugar de Pessa a Páscoa com um coelhinho que bota ovo de chocolate. Ao invés das ervas amargas, eles querem adoçar Pessa com chocolate. Ao invés do cordeiro, eles querem colocar um coelho no lugar do cordeiro. E ainda coloca um animal que é impuro pela Torá, né? Olha o absurdo disso. Então eu quero que você entenda essas conexões que a gente vive, esses padrões maravilhosos que estão na Bíblia e que muitas vezes a gente não desfruta disso, porque nós não acreditamos nisso. Sabe uma coisa, e aí é a minha opinião, digo eu não o Senhor, né? Digo eu não o Senhor.
que muitos crentes, quando chegarem na eternidade, Yeshua vai falar assim, poxa, meu filho, você podia ter aproveitado mais, né? Você podia ter celebrado as festas, guardado Shabat e tudo, tinha um caminhão de coisa para te entregar, mas não pude te entregar, porque você não queria obedecer, você foi incrédulo. Você acha que não vai acontecer? Vamos esperar o futuro para a gente poder ver, né? Então, eu só quero trabalhar um pouquinho mais as outras festas aqui, porque depois disso, nós temos, depois de Pessa, nós temos Shavuot, né, que é uma outra festa que também é muito interessante, porque Shavuot fala para a gente sobre a entrega da Torá. É aquela festa que fala da colheita, né, onde temos os 7 frutos de Shavuot e tudo mais. Então, Shavuot, em hebraico, significa semanas. Por quê? Porque logo depois de Pessa, conta 7 semanas. 7 vezes 7, 49. No 50º dia é Shavuot. Aí a tradução para o grego ficou como? Pentecostes. Por quê? A palavra Pentecostes significa 50º dia. E Shavuot também tem uma coisa muito, muito interessante, porque ela fala de uma colheita, da plenitude, porque o 7 ele fala de plenitude, irmãos. Então, imagine uma colheita onde você recebe a plenitude da bênção do Senhor sobre a sua vida. Legal isso, não é? Aí, nós temos o quê? Nós temos, então, o Espírito Santo trazendo uma ponte de Shavuot da Torá, porque em Shavuot foi entregue para o povo de Israel a Torá. E nós temos uma ponte com Atos 2, quando nós temos o derramar da presença do Ruach HaKodesh, ele manifestando o seu poder e a sua autoridade em Jerusalém, naquele dia de Shavuot. Ou seja, a plenitude dele veio e fez com que muitas almas se rendessem a Yeshua com um discurso de Kefa, né, do Pedro, que parece brincadeira uma pregação daquela. Não dá 1 minuto e meio de pregação. Com 1 minuto e meio, o pessoal levantou a mão e falou assim, eu quero. Não teve apelo, não teve nada. Sabe por quê? Porque havia um poder por trás disso, uma unção, um mazal, que estava se movendo, para que as pessoas pudessem se decidir e buscar a Yeshua. Imagine isso, irmãos. Em Shavuot nós temos esta mesma unção liberada, porque quando nós ensinamos a palavra para as pessoas, quando nós falamos de Yeshua para as pessoas e dizemos para eles assim, olha, há um poder que está liberado, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ele está aqui para poder nos tocar, para poder nos abençoar, para que nós sejamos vasos e canais para que o seu poder possa fluir através de nós. As pessoas falam assim, ah, é isso mesmo, né? Ah, legal. Eu vejo, irmãos, muitas pessoas perdendo as oportunidades. Ah, mas Rabino, a gente tem que pagar um preço para a gente poder ser um vaso na mão do Senhor? Lógico que tem. Se você for trabalhar para qualquer um, você vai ter que dar o seu trabalho, você vai ter que dar para essa pessoa as suas habilidades, você vai dar para ela o teu tempo. Para o Senhor não pode, não? Você não pode se liberar e falar assim, Espírito Santo me usa. Eu quero ser usado, eu quero receber unção, e eu quero poder ser um canal para abençoar a vida das pessoas. Será que é muito a gente se disponibilizar para isso? Lembrando que no dia de Shavuot os discípulos estavam lá, orando. E o que aconteceu? Veio um vento, o Ruach, aleluia. Ele veio, soprou sobre aquele lugar e a glória inundou tudo. E tem gente que fala assim, outro evento como aquele nunca mais vai acontecer. Vai sim, irmão, vai sim, nós estamos esperando, nós estamos aqui sedentos para que o Ruach HaKodesh derrame a sua glória sobre o Brasil, para que ele possa inundar a nossa nação com homens e mulheres sendo quebrantados, as pessoas andando na rua
e sendo salvas, as pessoas chorando dentro de ônibus, hospital, e a gente vai ver grandes milagres acontecendo. Sabe por quê? Porque o Ruach HaKodesh, ele continua à nossa disposição e ele está vivo. Quando a gente faz uma festa dessa, o que nós estamos querendo dizer para as trevas? Eu creio nesse poder e nessa unção e nessa autoridade. Aí em Shavuot, que é junho, julho, eles colocaram o Arraiá Gospel. Aí tem festa junina, Gospel. Imaginou isso? Gente, loucura. Então, você entende onde eu quero chegar? Colocaram o paganismo no corpo do Messias. Eles conseguiram transformar aquilo que é santo em profano e colocar sobre o profano uma capa de santidade. Misericórdia. Aí depois nós temos, irmãos, Rosh Hashanah, que é a virada do nosso ano. E Rosh Hashanah carrega uma mazal assim, mundial. Isso não é local, isso é mundial. Então esse mazal troca para o mundo inteiro. E nós temos que entender o que está acontecendo ano após ano, porque o Senhor vai dando as orientações, os sábios judeus, eles vão avaliando os tempos, porque nós nos preocupamos com os tempos, para que através destes tempos nós possamos então pegar isso e ver qual é o direcionamento que o Espírito Santo tem para aquele ano. E nós estamos num ano de portas abertas. Você entendeu? Um ano em que o Senhor está derramando a glória dele, portas novas estão se abrindo, coisas extraordinárias estão acontecendo, e do outro lado, grandes tragédias estão pipocando aí por todo o mundo. Então, Rosh Hashanah tem esse direcionamento de mostrar para a gente o futuro. Há um julgamento que acontece em Rosh Hashanah, porque o homem é avaliado naquele dia de todos os seus atos no ano anterior para que ele possa ser julgado e pesado. E ele tem depois 10 dias até Yom Kippur, que eu vou falar daqui a pouco, para ele poder se arrepender. Então Rosh Hashanah é um tempo de alegria, mas é um tempo de autoavaliação para a gente parar e olhar e falar assim, meu pai, como é que foi a minha vida, o que eu fiz aí, como é que... né? E outra coisa, em Rosh Hashanah é determinada a nossa parnassá, o sustento anual nosso. Eu instruo sempre a minha congregação, eu digo para os irmãos assim, antes de Rosh Hashanah, vamos continuar sempre plantando, para que a nossa parnassá possa ser aumentada para o próximo ano. Não vamos fechar as nossas mãos, pelo contrário, vamos abrir as nossas mãos, na medida que nós pudermos, para ajudar as pessoas, para que a nossa parnassá também, no próximo ano, seja aumentada. Então, vamos rapidinho para Yom Kippur. Yom Kippur é um dia de orações, é um dia de arrependimento nacional. É o dia que nós, como corpo do Messias, nos reunimos para pedir perdão e misericórdia ao Eterno. Por quê, irmãos? Porque nós sabemos que nesse dia, que é o 10º dia depois de Rosh Hashanah, nós vamos receber uma coroa de perdão, de misericórdia. Então nós temos que ter, durante esses 10 dias, nos arrependido e pedido perdão, não para o Eterno, porque no dia de Yom Kippur nós vamos falar com Ele. Mas nesses 10 dias a gente vai para as pessoas que nós magoamos, então tem um outro mazal aí, de ter chuvado e fazer um retorno, para a gente não ter problema nesse ano que a gente está iniciando, logo depois de Rosh Hashanah. Você está entendendo? Então todos esses moveres, eles estão liberados. Outra coisa, querido, não se dá oferta em Yom Kippur, por favor. Por quê? Porque se você der oferta no dia do perdão, o que você está fazendo? Comprando perdão. Vamos voltar para a Idade Média. Ok? Bom, estamos voltando para a Igreja Católica. É indulgência, está pagando o perdão.
eu estou dando tanto aqui para pagar o meu perdão e você me arrumar um lugarzinho no céu. Beleza? Os irmãos entenderam isso? Então não se dá oferta em Yom Kippur. Você quer fazer uma oferta que seja bacana, determinante na sua vida? Faça em Rosh Hashanah. Porque vai determinar o teu ano. Não em Yom Kippur. Finalmente eu quero terminar falando de Sukkot. Das 5 festas que estão aqui na Torá. Sukkot é a festa que fala do final da colheita. É uma festa de muita alegria, de muito júbilo. É uma festa em que nós armamos cabanas para celebrarmos o tempo que os nossos antepassados estavam no Egito peregrinando e não tinham casa, mas o Eterno era a sua cobertura. Aleluia! Então nós nos lembramos de quem está sobre nós, que não é o nosso poder, a nossa força, não somos nós. Nunca foi, mas em Sukkot muito mais, porque nós estamos naquela cabana, a gente come lá, a gente bebe lá, a gente ora lá, lembrando do seguinte, que essa habitação aqui, ela é temporária. Daqui a algum tempo, ela vai se desfazer e nós vamos para uma morada eterna. Então, Sukkot fala desse final da colheita, fala da vinda de Mashiach, quando ele virá nos buscar, quando ele vai separar o joio do trigo, um tempo em que o trigo será levado para estar com ele. Imagina que tempo de alegria vai ser quando nós estivermos sendo arrebatados, como Rabino Shaul diz, que nós que estamos vivos seremos arrebatados, os mortos ressuscitarão. Imagina aquela multidão ressuscitando, subindo, todo mundo com vestes brancas, resplandecentes, vestes de luz como Adão tinha antes de pecar. E nós estamos subindo, né? E alcançando Yeshua, olhando para cima e vendo Yeshua. Que glorioso deve ser esse encontro nas nuvens com ele. E eu imagino que será um momento assim único na história da humanidade, onde nós poderemos estar com ele, abraçar Yeshua. Eu não sei se vai poder não, mas eu quero pular no pescoço dele, dar um beijo nele de gratidão, irmãos, por tudo que ele fez por mim, por aquilo que ele tem feito por mim, pela revelação da palavra dele, de nós entendermos as festas como esses tempos proféticos em que os portais se abrem. Sukkot são 7 dias de portais abertos. Imagine isso, irmãos. E a maioria das pessoas passa em branco. Eles não aproveitam isso, eles não aproveitam um dia de Yom Kippur. E nesse dia nós nos assemelhamos aos anjos. A santidade desse dia é muito grande. Entenda isso, irmão. Então tudo isso que eu estou te falando, eu estou te mostrando que isso aqui é preceito da Torá, é mandamento. Você está entendendo? É para a gente parar, avaliar e falar assim, eu vou voltar. Eu vou voltar, eu vou celebrar as festas do Senhor. Eu quero aprender, eu não sei. A gente ensina. Eu não tenho material, a gente manda material, mas vamos voltar para a palavra do Senhor, vamos nos voltar para as nossas origens. Nós somos o povo de Israel. Nós somos um povo escolhido, um povo que foi gerado na eternidade, um povo com um DNA de glória e de vitória. Nós não somos um povinho qualquer. Mas para isso, nós pagamos um preço. E aí é que está a coisa linda, porque nós somos um povo guerreiro, para nos encontrarmos com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em alguns lugares das Escrituras, o Eterno e Yeshua é chamado de Adonai Tsevahot, o Senhor dos Exércitos. Imagine um grande general de um exército celestial dando as ordens e vindo à frente do seu exército para lutar com eles. E não tem Satanás, não tem treva, não tem capeta, principado, potestade. Quando Yeshua chega, ele passa por cima de tudo. Aleluia! E as festas são esse tempo em que esses portais se abrem para que o Senhor venha e inunde a nossa vida com a sua glória. Eu quero terminar te fazendo um convite.
Você que ouviu tudo isso até agora, volte. Volte para o Senhor, vamos fazer as festas do Senhor, vamos cumprir os mandamentos das Escrituras, para podermos, em nome de Yeshua, recebermos todos esses benefícios espirituais. Ah, Rabino, mas eu não quero isso. Baruch Hashem, continue vivendo sua vida e faça aquilo que você acha que está certo. Mas se você que está me ouvindo e quer fazer isso, e quer receber todo esse acesso às regiões celestiais, você quer os portais abertos, você quer sacar isso do mundo espiritual, vá, celebre as festas e saiba do seguinte: nós, numa festa dessa, nós seremos levados pelo Senhor para estarmos para sempre com Ele. Não perca essa oportunidade e festeje, celebre ao Senhor. Nesses mais de 30 anos celebrando ao Senhor, eu nunca me arrependi de ter celebrado uma festa sequer. Pelo contrário, eu sou surpreendido a cada festa em nome de Yeshua. Amém? Que o Eterno te abençoe nesse tempo e que você possa receber esse mazal, essa unção, esse poder e essa autoridade em nome de Yeshua. Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. Espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá.